Olá, seja muito bem-vindo ao canal da minha Biblioteca Católica. Hoje a gente vai falar sobre a simbologia da capa do livro de São João Paulo II. Bora? Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente está preparando para você. Então, a nossa inspiração dessa vez, ela começou nas montanhas. Quando a gente estava pesquisando coisas que fossem mais específicas sobre a vida de São João Paulo II, né, sobre a sua personalidade, os seus gostos, a gente se deparou com essas imagens dele nas montanhas, né, que ele ia muito para ponto de vista de esporte, né, então para levar os jovens para fazer excursões com ele e também para fazer momentos de contemplação e de oração. A gente viu essas imagens que tinham esses tons, né, de azuis, verdes, roxos, e esses tons, né, essa atmosfera que tem essa camada azulada, ela foi meio que o pontapé para a gente desenvolver essa paleta de cores, né? Então a gente partiu de uma paleta de cores que tem um fundo azul, né? Ela é uma paleta fria, o que confere um caráter mais sereno, traz esse aspecto de espiritualidade, mas é uma combinação um pouco inusitada de cor, o que traz uma vivacidade, uma jovialidade para a proposta. Então a gente tem esses tons de um verde água e um roxo, né? Então a gente tem uma combinação diferente que traz essa eletricidade, traz essa energia, mas por ter um fundo azul e principalmente pela presença do roxo, a gente consegue manter essa sobriedade, né? Manter essa profundidade. Então esse elemento das montanhas, né, que foi a nossa inspiração do ponto de vista de cor, também foi a nossa inspiração do ponto de vista de elemento, né? Se você for olhar ali a parte superior dessa capa, a gente tem uma construção montanhosa ali, e a razão para isso foi, como eu havia dito, né? De trazer coisas específicas do jeito e dos gostos de São João Paulo II, mas também porque a montanha, tradicionalmente, é um símbolo da escalada para Deus, né? É um símbolo desse processo de santidade, né? Esse processo de aproximar-se do Senhor. Também dá para perceber que essa capa ela tem uma estrutura de 2 triângulos como base, né? Então ela tem um triângulo superior e um triângulo inferior. E a razão da gente partir dessa forma é porque o triângulo ele traz novamente essa coisa da energia, né? Essa coisa do vetor, de um movimento. Então a gente trouxe essa ideia, né, de uma jovialidade, de uma vivacidade para a capa através da presença desses triângulos, né, tanto do ponto de vista de estrutura quanto do ponto de vista de elementos. E já me adianto nesse sentido, né, de que o estilo da capa, então o estilo dos ornamentos, dos detalhes, foi inspirado na arte polonesa, que tem esse tom mais folk. Então a presença dos triângulos, dos semicírculos, dos círculos está muito presente nessa linguagem e a gente trouxe isso para essa capa também. Então, continuando na parte superior, a gente tem essa montanha, essas montanhas, e acima delas a gente tem uma cortina de teatro. Então a gente quis trazer novamente algo do gosto de São João Paulo II, né, que era um amante das artes e de maneira específica das artes cênicas, tendo ele também escrito algumas peças, né, e usado desse recurso, dessa linguagem para fazer evangelização. Então a gente quis trazer esse detalhe também para a capa para personalizar um pouco mais. São João Paulo II teve como um dos seus títulos o título de Peregrino da Paz, que inclusive está presente como título do nosso guia de leitura do mês. E essa ideia da paz, que vem justamente pelo seu contato, pela sua proximidade com tantas nações, né, por tantas viagens que ele fez, esse tema da paz ele inspirou a presença das pombas. Então, ao redor do nicho central, a gente tem a presença dessas 3 pombas voando de uma forma mais livre, mais solta, né, trazendo essa ideia de liberdade, essa ideia de ir ao encontro de... A pomba também, ela é o símbolo do Espírito Santo, né? Da ação do Espírito Santo que sempre esteve tão presente na vida de São João Paulo II. Então, chegando ali naquela parte central, né? Eu comentei da gente trazer esse aspecto polonês através do estilo, mas também a gente fez uma brincadeira com o brasão da Polônia, né? Então, na parte central ali, a gente tem uma estrutura que é inspirada nesse brasão da Polônia. Dentro dessa estrutura, a gente inseriu uma
janela, né, de estilo semelhante às que a gente encontra ali na fachada no Vaticano, para representar justamente esse contato de São João Paulo II com o povo, né? Então essa proximidade de um pai com seus filhos. Então essa janela onde ele estaria ali falando conosco, e ao invés de usar a figura dele como uma figura humana, né, a gente inseria um título que tem o seu nome inserido bem ali dentro daquela janela. Então é como se ele estivesse ali naquela janela em contato com a gente. Nesse nicho central também a gente tem a presença, logo abaixo da janela, das chaves petrinas, né? E elas estão representadas ali da mesma maneira como elas aparecem no seu brasão papal. Você percebe, né, que a primeira camada, se a gente pode dizer assim, de símbolos, eles são símbolos mais abrangentes, né? E relacionados a vida do Papa como um todo. Então, dos seus gostos pessoais, né, das suas práticas de devoção, da sua trajetória até chegar a ser o sumo pontífice. Mas o livro, ele além de ser uma biografia, ele é também ele tem uma segunda parte que é dedicada aos 5 grandes amores de São João Paulo II. Então, o restante dos símbolos que estão na capa, eles são relacionados justamente a esses 5 pontos. O primeiro desses seus amores são os jovens, né? São João Paulo II teve uma proximidade, um contato muito grande com a juventude, e para representar os jovens ali, essa multidão de jovens, a gente usou dos símbolos de pastoreio, né? Os símbolos do bom pastor. Então, nas laterais da capa a gente tem os 2 cajados, que também aí já tem uma referência ao báculo, e na parte de baixo, então nessas colinas, né, que completam esse segundo triângulo que eu havia comentado, a gente tem várias ovelhas, né? Então a ovelha que tem esse tom de uma inocência, de uma jovialidade, né, que aproxima muito dessa ideia da juventude, e elas estão colocadas ali, algumas olhando para frente, algumas olhando para baixo, algumas olhando para cima, né, justamente nesse processo de uma busca, né? Então, da juventude que está meio perdida e que está buscando e que olha para cima através dessa intercessão do Papa João Paulo II. O segundo amor que é colocado no livro é o amor humano, né? Então, São João Paulo II teve uma ação, uma pregação muito densa, muito fecunda sobre o amor humano, né? Sobre o amor conjugal de maneira específica, que está ali compilado na Teologia do Corpo. E para representar isso, a gente inseriu 2 alianças entrelaçadas, né? Ali logo abaixo do brasão central. O terceiro amor é a Eucaristia e o quarto amor é a cruz. Então a gente juntou esses 2 símbolos, né? Então a Eucaristia sendo o próprio Jesus na cruz, logo ali acima do brasão, né? E esse elemento da cruz, ele também aparece espalhado pela capa de várias outras formas, né? Dentro dos ornamentos a gente tem vários elementos cruciformes. E o quinto dos amores do Papa é a Virgem Maria, né? Então ali na parte de baixo a gente tem a presença de um monograma mariano, né, espelhando a posição da cruz na parte superior, o que tem a sua simbólica específica ali. Mas além do monograma, a gente também colocou uma faixa que atravessa esse hemisfério, né, divide esses hemisférios da capa, com o lema Totus Tuus, que é o lema do pontificado de São João Paulo II. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a simbologia da capa do livro de São João Paulo II? Você já tinha percebido todos esses elementos que eu coloquei para você? Bom, então conta aqui pra gente nos comentários o que você não tinha percebido desses elementos que a gente colocou. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com quem você acha que vai gostar de saber um pouco mais sobre essa história, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!